Mais uma vez estamos juntos aqui no GL Club Podcast e hoje, ó, você acabou de observar aqui que a mesa está cheia e nada melhor do que um tempo de mesa com pessoas incríveis, extraordinárias, pessoas do bem, pessoas do nosso ecossistema através do GL Club. Hoje eu estou aqui com a doutora Pamela. Pamela, seja super bem-vinda, obrigado por estar aqui, se apresenta a todos, por favor. Obrigada, Gabriel, pelo convite. É uma experiência sensacional. O dia que a gente teve hoje foi um dia de muita construção. Eu já sou médica há 8 anos, trabalho com emagrecimento e com terapia de reposição hormonal. Inclusive, os meus pacientes de reposição hormonal, eu posso dizer que estou salvando muitos casamentos Ah, por que aí. Tem legal. muitos pacientes que têm esses problemas de irritabilidade, libido, menopausa. Então, a gente trata tudo isso. Inclusive, a procura está tão grande que eu criei um curso, as primeiras vagas da primeira turma já se esgotaram, então a gente tem uma nova turma em abril, e todo mês a ideia é trazer esse curso para cá, para a Alphaville, para poder fomentar cada vez mais esses colegas médicos para proporcionar o melhor para o nosso paciente. Então eu entendo que isso é incrível. Muito legal, quero falar mais desse projeto, tá? Acho muito importante. Meu querido amigo Marcelo, diretamente de Minas Gerais, uai, fazendo parte aqui do GL Club, morando aqui em Alphaville. Marcelo, por favor, se apresenta. Gabriel, muito obrigado pelo convite. Foi um dia incrível, né? Uma mudança assim de cenário de mentalidade transformadora. Bom, eu sou fisioterapeuta há 19 anos, né? Iniciei aqui com um consultório pequeno em Alphaville. Hoje eu já tenho uma clínica, num espaço de 70 a 80 metros quadrados. Já estou instalado aqui, vão fazer 4 anos agora em abril. Que legal. E eu trabalho hoje, com tratamento especializado para dor crônica, principalmente coluna, dores cervicais, né, e também reabilito na fisioterapia esportiva. E a vinda para Alphaville, Gabriel, mudou totalmente o meu jogo, né. Eu acho que mudou a minha mentalidade, mudou meu ambiente. Eu só tenho a agradecer, tanto é que eu criei até uma mentoria, lancei ela hoje, tem uma vaga que eu estou segurando para amigos queridos, né, e graças a Deus deu muito sucesso, tá dando muito sucesso e vamos seguir em frente. Obrigado. Vamos Muito feliz de conversar você muito. estar aqui também. Vai ser um papo bom. Tem café, tem mineiro. A matemática fechou, né? Essa é a lógica. E também recepcionando aqui nosso podcast, Dr. Wilton, querido colega médico diretamente do Piauí. Sim, nós temos mentorandos no Brasil, na Angola, nos Estados Unidos e em todos os estados do Brasil. Isso é muito legal também, o tanto que a gente cresceu. Meu querido amigo, que honra ter você por aqui, viu? Obrigado. Se apresenta a todos, por favor. Olha, gente, a honra é minha, Gabriel. Gratidão a Deus por estar aqui presente, né? Eu me chamo Wilton Coutinho, né? Sou médico ortopedista há 14 anos, com atuação na área de dor crônica. E eu venho com o coração aberto aqui para poder aprender ainda mais, para poder tirar maior proveito, porque a gente tem que investir na gente como profissional para poder proporcionar o melhor para o nosso paciente. Eu vivia muito tempo atrás vendendo consulta 1 a 1, dando plantão, né, eu sempre, eu falo lá que eu sempre gosto de examinar o paciente, de pegar no paciente. Quem não pega no paciente, não consegue ter um diagnóstico, um direcionamento. E com isso aqui eu estou conseguindo, transformar vidas, e é isso que eu estou buscando cada dia mais, né, me dedicar cada vez mais para poder proporcionar o melhor tratamento individualizado, né, personalizado para cada paciente que passa pelo nosso instituto. Estou aqui para a gente trocar umas ideias, umas experiências com os colegas, né? Cada um na sua área de atuação, muito importante isso, conexão, né? Isso gera também aprendizado que a gente pode direcionar para a melhora do nosso paciente, para a melhora da nossa clínica, do nosso instituto, do relacionamento com nossa equipe técnica, né? Porque a gente trabalha com pessoas, então todos têm que estar na mesma conexão, né? Na mesma positividade para poder tirar o melhor proveito do paciente. Sensacional. Feliz de vocês estarem aqui. Vamos fazer um papo leve, um papo livre Perfeito. sobre gestão, empreendedorismo, mentalidade, vendas. E eu já quero começar com uma pergunta para você, Marcelo. O que aconteceu na sua vida profissional que te marcou muito? Gabriel, tem um fato que esse foi marcante. Eu ainda morava em Belo Horizonte, eh, tinha ali mais ou menos os meus 6, 7 anos de formado, e eu trabalhava em clínica de convênio. Então eu atendia uma infinidade de pacientes, era muitos pacientes no mesmo tempo, na mesma hora ali.
E uma coisa que me marcou que a gente fazia também atendimentos home care por convênio. E, cara, o valor do atendimento era irrisório, assim, é uma coisa que eu fico até com vergonha, às vezes, de falar, sabe. Importante falar. Então, um atendimento ele variava entre 14 a 18 reais, Olha só, 1 hora. Nossa. 1 hora. E aí, por exemplo, eu atendia, às vezes, em localidades que estavam a 20, 30 quilômetros de onde eu tinha um raio de atendimento ambulatorial. Você pagava, porque Pagava só deslocamento, tudo ali, né, exatamente. custo. E aí um episódio muito interessante foi que eu estava, querendo fazer dinheiro, trabalhar, e aí eu estava deslocando entre um atendimento de um paciente e outro, e eu estava bem distante, num local lá em Belo Horizonte que é até bem conhecido, a Lagoa da Pampulha. E aí no meio do nada, meu pneu furou. E eu saí do carro, começou a chover. E eu Nossa, morrendo de fome, não tinha almoçado. Sinais que não é bravo. pra chegar lá. Aí eu fiquei bravo, e aí eu consegui lá uma alma que veio abençoada e me ajudou, troquei o pneu, fui embora, e ali eu prometi pra mim e pra Deus: "Cara, nunca mais eu quero passar por isso". E aquilo ali me motivou, e eu mudei totalmente minha mentalidade. Ali foi o start. Cara, que incrível. O que que é mudar de mentalidade? É você não aceitar aquilo que não é pra você, né, e você não aceitar essas situações, né, às vezes até humilhantes na sua vida profissional, uma situação de extrema escassez, né, porque eu vejo hoje, com essa mudança, a escassez e o vitimismo, ela só traz coisas negativas, bloqueios, e isso é uma coisa que eu, eh, bloqueei da minha vida. Fantástico. Ô, Pamela, e na sua visão, essa coisa de mentalidade, qual que é a importância de você estar convivendo num ambiente e nesse ambiente você ter convívio com pessoas que têm uma mentalidade diferente da sua? E para ser até um pouco mais profundo nessa conversa, como que faz aquele start, aquela virada de chave para entender que, não, essa pessoa não está tão errada não, essa pessoa tem uma mentalidade que talvez eu queira acessar ela, acho que eu que estou errado aqui. Você consegue dar uma aprofundada pra gente? Gabi, é um exemplo próprio meu de vida mesmo, profissional. Existe uma Pamela antes do Gabriel e existe Que uma legal. Pamela depois do Gabriel, completamente diferente. A GDG da Inclusive em vida. Isso. podcast já, você já participou de podcast Inclusive o nosso. podcast, já participei de podcast de vocês e com certeza hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era naquela época, pela ambiência. Então, quando a gente senta em mesas onde você pode ser esticado para o lado positivo, que é o que a gente busca hoje, muda completamente a visão. Quando você falou sobre pneu, passar por situações humilhantes na profissão, a gente da área da medicina também passa por muita coisa recém-formado, por coisas que eu jamais imaginei que eu fosse passar na formação. E aí hoje a gente sabe o nosso poder, o que que a gente de fato merece. Hoje a gente não aceita menos, né? E o que me trouxe, essa visão foi justamente sentar em mesas certas. Mesas que eu considero hoje que são mesas que vão me trazer uma ambiência bacana. Uma ambiência de prosperidade, uma ambiência de espiritualidade, de estar cada vez mais próxima de Deus, de saber que tem alguém lá em cima me guiando. Legal. Coisa que antes não era muito presente na minha vida. Então hoje eu vejo claramente que existe um antes e um depois, o ponto A e o ponto B. Opa, você não tinha dinheiro para entrar na mentoria. Como é que faz? Como é que você compra um produto que você não tem dinheiro? Que mentalidade é essa? Coragem, e eu estava incomodada de estar numa uma situação, era confortável e dar plantão todo dia, mas eu não mudava dali. Eu tinha chegado no ápice, no melhor lugar para dar plantão, no melhor lugar para de receber em dia, mas aquilo ali não estava mais legal. Eu não conseguia fazer atividade física, eu não conseguia, dormir bem, eu não conseguia descansar, eu não conseguia ter rentabilidade financeira para fazer as outras coisas que eu gostaria. Então, quando você entende que aquilo ali não está legal, e você enxerga alguém fazendo algo que você gostaria de fazer, é coragem. Muito Você bom. tem que tomar coragem e encarar. Legal. Wilton, nessa linha ainda de mentalidade, você está isolado geograficamente, a gente pode falar isso com segurança, né? Como desenvolver uma mentalidade num lugar tão isolado geograficamente,
apesar de ser um estado lindo, maravilhoso, estive lá recentemente conhecendo o litoral de vocês. É o litoral mais bonito do Brasil e da América. Posso falar isso também com Com segurança. certeza, É lindo. E como que muda a mentalidade isolado geograficamente? Isso é uma pergunta que me incomoda, porque todos os dias eu recebo algum lead, algum mentorando, buscando, algum médico buscando acesso à minha mentoria. Ele fala: ah, mas na minha cidade não dá certo isso. Ah, mas aqui na minha cidade não é assim que funciona. O que que você poderia me inspirar ou me ensinar sobre essa questão de mentalidade no isolamento geográfico? Gabriel, diga-se de passagem, só pegando aqui do litoral, né, nós somos o menor litoral do país, né, e com paisagens lindíssimas, né, Exuberante. e ainda inexplorado. Você teve lá e você viu que, É verdade. inclusive, para quem deseja visitar o litoral, tem pista de pouso pertinho das praias, né, Uma bem das pertinho. melhores, inclusive, que eu já vi até hoje, né, de 1.200 metros. 1.200 metros, acho Com que é isso mesmo. certeza. 1 quilômetro e 200, é O isso nosso mesmo. governador Rafael Fonteles tem investido muito em questão de mobilidade, e principalmente de dispositivos aéreos, né, como pista de pouso. Gabriel, assim, você tem que ter coragem. Quando você quer mudar, quebrar as crenças limitantes, primeiro você tem que, igual você sempre fala, você tem que se humilhar de verdade, né? E se você não aceita aquilo para a tua vida, você tem que ir em busca de algo maior. Então, eu nunca tive medo de ir atrás de conhecimento, né, de investir em mim mesmo. A minha maior dificuldade foi manter essa constância. Você está trazendo isso para mim, de trazer clareza para mim, de trazer direcionamento, né? Eu sempre comecei os projetos e às vezes nunca progredia meus projetos. Eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas, mas eu não, começava uma ideia e não terminava, né? Mas agora eu busquei o meu propósito, em busca do meu propósito. Mas respondendo a sua pergunta, sendo mais objetivo, é isso que eu estou fazendo. Eu busquei conhecimento fora. Hoje você tem acesso à tecnologia, à informação, os meios de comunicação estão mais avançados do que a gente imagina, né? E foi por isso que eu comprei sua mentoria, foi pelo Instagram, né? E com isso a gente também tem que se colocar a se permitir, abrir o coração e ter a oportunidade de conhecer novas mesas, novas pessoas, né? Lugares certos, né? Mesas certas, né, para daí a coisa engrenar e decolar mesmo, para você, mudar mesmo. E aí aquela questão, a mentalidade ela vem com você tem pra você aonde você senta, mas assim, e da mudança de mentalidade vem decisões. E aí decisões que você coloca em prática, muda o teu jogo, né. Sim. Você fatura melhor, você vive melhor. Então você tem que tomar decisões, você não deve deixar os outros tomar decisões por você. Você mesmo tem que tomar a decisão por você mesmo. Se você não for dono da sua agenda, alguém vai ser dono da sua Alguém vai ser agenda. dono da sua agenda, Se você você vai não sabe vender, você vai ser vai vendido. ser vendido. Então, basicamente é isso, né? E Sensacional. um detalhe legal sobre você, ter coragem, que foi uma coisa que eu encarei muito, ninguém vai crescer, ninguém vai ter evolução no conforto. Sim. Isso para tudo. Tanto questão profissional nossa, que acredito que não foi confortável para ninguém. Ter que gravar um vídeo, ou ter que correr atrás de lead, de paciente, ou de colegas É. para questão da É mentoria. aquele ditado, né, mar calmo não faz bons marinheiros, né. É no Excelente. desconforto que você cresce. Isso vem também para meus pacientes do emagrecimento. Não é confortável você passar por um processo de emagrecimento saudável. Não é confortável, mas é no desconforto que a gente encontra evolução e resultado. Isso para tudo na nossa vida, entendeu? Sim. Então faz muito sentido o que a gente vive aqui na mentoria, o que a gente faz aqui no nosso ecossistema. Eu anotei aqui 4 insights fortes dessa mudança de mentalidade que acontece. O primeiro é porque você tem que estar incomodado. Então, tem que ter um incômodo, tem que ter uma areia no seu sapato. E essa areia no seu sapato tem que te incomodar. Você tem que estar inconformado com o que está acontecendo. Então, esse ato de inconformação ele vai gerar um próximo passo, uma atitude, um movimento. Você literalmente tem que se despir de todo o ego e é necessário, nesse caso, às vezes dar um passo para trás, ter um voto, às vezes, de cara, eu vou ter que pedir demissão desse trabalho, eu vou ter que. Não aguento mais essa humilhação, mas eu quero me despir desse ego e me humilhar perante ao meu novo projeto, ao meu novo ato de servir, e tem que ter coragem, né? Então, acho que essas são as 4 principais palavras que definem isso tudo. E
Antes até de passar para essa próxima pergunta, eu quero falar para você que está acompanhando a gente aqui no GL Club Podcast. Nós escrevemos um livro com os nossos mentorandos chamado A Dor que Transforma. E aí você vai ver que às vezes você está reclamando de um problema que você tem até escutar a dor do outro. E aí você vai ver como a sua dor é pequena e como o seu problema é pequeno. E aí você vai ficar mais motivado a fazer acontecer. Então são histórias reais de pessoas que transformaram dor em resultado. Então A Dor que Transforma é um livro, é um best-seller que foi publicado pela editora Buzz, tem prefácio do Joel J, tem Gabriel Longini, tem Zara Longini, tem o meu filho Lorenzo também escrevendo o capítulo, e tantos mentorandos incríveis. Quero convidar você a adquirir esse livro através da Amazon. Então vai lá no site da Amazon, adquire o seu livro agora mesmo e já começa essa leitura que vai valer a pena. E outra dica, comprou o livro, começou a leitura dele, me marca no GL Club Podcast que eu vou marcar você lá no meu story e vou republicar você lá, tá bom? Ô Wilton, fala uma coisa pra mim. O que você falaria nesse exato momento pro Wilton que tá mudando de vida? Então, nesse exato momento, você vai deixar uma carta para ele. E nessa carta, ele vai acessar daqui a um ano. O que você vai falar para ele agora? Porque esse Wilton vai deixar de existir daqui para frente. Profundo isso aqui. Você pode refletir, pode fosforilar, porque é um ponto importante também. Eu chamo isso de comprometimento ou Público, né? autocomprometimento. Público. Autocomprometimento público. Se eu fosse falar, eu primeiro fecharia os olhos, né? Para poder fazer uma declaração, né? Mas eu declaro, Senhor, em nome da tua presença, que o Wilton já vem se transformando, mas o Wilton de hoje não é o Wilton de ontem, né? Mas é um Wilton que está tendo um propósito, está tendo clareza, direcionamento, e está em busca de algo próspero para mim, para meus filhos, para minha esposa. E eu achei o meu propósito. Meu propósito é cuidar de pessoas que precisam melhorar ou curar a sua dor crônica, que precisa se transformar de verdade. Você achou seu Nesse tratamento propósito? de dor crônica, que é onde você se achou, você gosta de ver resultado, você é um grande servidor, né? Você gosta de servir muito as pessoas. Às vezes eu até tenho que puxar um pouco ele, porque ele quer dar tanto, Pro lado da quer venda, dar né? tanto, né? Que eu tenho que ensinar para amigo, seu consultório também tem que faturar, porque senão a conta não fecha, ué. Isso, Senão a conta não fecha, né? Acho que esse é um ponto importante Às também. vezes a gente quer servir muito no consultório, que às vezes a consulta é 30 minutos, a gente quer ficar 2 horas com o paciente para tentar entender a vida dele todinho, né? Que legal. Mas voltando aqui para a declaração, para a gente acessar, Senhor, eu só declaro coisas boas, positividade, né? Palavras à frente, né? Profecias à frente. Como que é essa sua relação com Deus? Eu vi nesse começo aqui você falar de Deus algumas vezes. Hoje, durante o nosso dia, você viu a gente também falar e viver um pouco de Deus. Como foi ver o Gabriel naquela palestra que a gente foi ministrar? Nós deslocamos de helicóptero até Atibaia, todos nós palestramos e você me viu palestrar e me viu orar pelas pessoas. O que você sentiu ali naquela hora? Naquele momento, Gabriel, a gente sente uma energia circulando ali no ambiente. A gente percebe que a presença do Espírito Santo faz com que quebre todas as amarras que tem ali, toda a energia negativa, né, que está ali circulando naquele ambiente. Né, e falar profundamente, falar com o coração, você sente isso. Então, o que eu senti foi o que você falou profundamente saindo da sua boca, mas vindo do coração. Agora, a virada de chave na minha vida, isso aconteceu em 2024, quando aconteceu alguns problemas pessoais e onde eu fui em busca de um primo meu que é da Igreja Batista, e ele conversando comigo, e eu sempre de mais cedo sempre frequentava a igreja, só que eu não praticava, não praticava. E essa virada eu estava com muitos problemas pessoais, e aí eu peguei e aceitei Jesus naquele momento lá com ele, e cada dia mais eu estou tendo mais frequência em buscar a verdade verdadeiramente e trazer minha família para dentro dessa realidade. Que legal. Eu tenho um filho de 12 anos, o mais velho, o do meio tem 6 anos e Qual o nome o deles? mais novo tem 4, né? O Olavo tem 12 anos, o Joaquim tem 6 anos e o Miguel tem 4 anos. E a gente não tinha esse hábito de ajoelhar, de orar, né? De buscar o Senhor, de buscar unidade, de buscar proximidade com Deus. E quando você vai
verdadeiramente atrás disso. Quando você se une em família para poder falar, você percebe que os próprios filhos sentem falta no dia que você, às vezes, aquele horário, os filhos já pegam a Bíblia, já pegam o devocional, já levam na cama para a gente pegar e orar junto. Que legal, cara. Muito bom. Isso é E sensacional. isso é muito interessante, porque isso me fez lembrar, eu estava algumas semanas atrás lendo uma historinha, né, bíblica para minha filha. Como é que chama sua filha? Isabel, 4 anos, paulista, mas mora em Belo Horizonte, o maior amor da minha vida. Fui presenteado por Deus com essa beldade. E eu estava lendo histórias bíblicas para ela, e aí eu estava lendo a história de Sansão. E aí eu contei o que que aconteceu e no final o cabelo dele cresceu, ele consegue derrubar, né, o templo com a força e consegue aniquilar todos os inimigos. Ela chegou para mim e falou assim: "Papai, por que que você não deixa seu cabelo crescer?" Falei: "Por quê, minha filha? Para você ficar mais forte." Que legal. Ô É. Marcelo, você falando aí agora, eu lembrei de algo que é muito comum em você. Você é uma pessoa que faz amizade muito fácil. E hoje, vendo você aqui em Alphaville, você é uma grande referência na fisioterapia e você atende os maiores players, tanto do mundo digital como do mundo não digital. Galera realmente de alta performance no mundo empresarial, no mundo digital, no mundo de mentorias, no mundo de masterminds. Eh, cara, como é que faz? Como é que faz para acessar e como é que faz para ter esses clientes na sua base? Eu entendi que a gente tem que ser bom tecnicamente, porque ser bom é obrigação mesmo, senão o cliente não fica também. Mas, cara, como que acessa? Qual que é, assim, o aprendizado que você poderia transbordar pra gente? Então, Gabriel, esse aí que a gente já conversou é o superpoder que eu fui presenteado por Deus, né. Que legal. E isso eu entendo, né, e fazendo uma memória aqui do meu falecido pai, é um dom que ele tinha também. Então eu herdei isso do meu pai, e eu vivenciei ali durante muitos anos essa facilidade dele de conexão com as pessoas. Então ele era uma pessoa muito amada, ele conseguia fazer amizade fácil, e eu acho que o jeito também, a nossa cultura, o mineiro, ele já é de forma, mais aberta, ele já é mais receptivo por questões da nossa cultura mesmo, no nosso estado, na nossa cidade, né. Isso foi até um dos grandes problemas que eu enfrentei aqui quando eu cheguei em São Paulo e Alphaville, né. Porque o paulista ele já é mais na Fechado. dele, fechado, mas depois é um povo que você consegue acessar, que ele vê sinceridade, ele vê honestidade, aí ele se abre mais. E o que eu vejo, Gabriel, que é importantíssimo para acessar essas celebridades, esses players, é o ambiente. Primeira coisa, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, de forma intencional. E conectar com as pessoas certas, mas assim, não ser interesseiro, ser interessante, né. Então, por exemplo, eu fico vendo muitos profissionais, eles já chegam nas pessoas querendo oferecer algo para vender. A pessoa se sente ali invadida, né. Cara, eu muitas das vezes eu ajudo muitas pessoas que têm uma condição financeira enorme e que nunca veio fazer nenhum tratamento comigo, mas porque eu quero ver aquela pessoa bem. E aquilo ali traz para mim outros mais outros 3, 4, 5, 10 pacientes, que Legal. até essas pessoas indicam, entende. Então eu vejo isso, assim, é você ser interessante. Eu acho que esse é o ponto chave. Estando em ambientes certos, aí é só ter paciência que vai dar tudo certo. Que legal, né. Uma coisa também que pode perguntar. Não, É, posso falar. uma coisa, assim, que eu vejo muito também é que você, nesse momento, mesmo sendo pessoas, às vezes, muito conhecidas, né, às vezes passa até desconhecido, né, "Rapaz, nem sabia que você era conhecido", né, acontece. E naquele momento você não é fã, você realmente é um amigo, você eu acho que essa forma de lidar com a situação faz muita diferença, né, até para a pessoa não ficar É, em porque assim, o dúvida. que eu vejo, igual você, que é uma celebridade, Que é isso, hein? Já pensou, pessoal? você deve odiar pessoas bajuladoras, não é? É isso aí, Não transparece uma falsidade ali? é isso aí. Então essas pessoas, imagina, são do mesmo jeito. Então, por exemplo, se você preocupa com o ser humano Gabriel, você vai ter uma outra visão do Marcelo, né.
Igual, por exemplo, recentemente seu filho teve um acidente, né? E, cara, se preocupar com a sua família, com como seu filho está passando, isso é uma coisa muito satisfatória, né, Gabriel? É, com Então, isso eu certeza. uso muito, mas não de uma forma. Isso é natural do Marcelo. Que legal. Olha, esse insight é forte, hein? É Poderoso. natural do Entendeu? Marcelo, entendeu? Então, assim, eu nunca penso com segundas intenções. É lógico que acontece na maioria das vezes, né? Mas, cara, é de uma forma natural que acontece. Legal. Sem forçar nada, Sem né? forçar nada, É, exatamente. é verdade. Eu ia perguntar pro Marcelo. O Marcelo conheci ele hoje, nesse dia, né? É um grande profissional, né? Uma pessoa disruptiva total aí, que tem um bom conhecimento prático, teórico, né? E que vai estar lançando uma mentoria. E lá na minha região, tem muitos fisioterapeutas que são bons no que fazem, mas precisa de um toque, né? De um especialista como Uma você, esticada, né? né? De uma Uma esticada, esticada. né? Então, o que que você poderia dizer lá para os fisioterapeutas do estado do Piauí? Primeiramente, muito obrigado pelos elogios, né? Vocês dois. Fico muito agradecido. Então, o que eu vejo é as pessoas acreditarem nelas, né? Eu acho que às vezes, né? Eu já passei por isso, tá? Não julgo e não condeno ninguém, quem sou eu? Mas assim, o Gabriel me ajudou muito a dar essa esticada, a ter coragem, a acreditar em mim, principalmente, porque muitas das vezes nós ficamos querendo espelhar nos outros profissionais e até mesmo em outros profissionais que nem são da nossa área. Então, o que eu tenho de colegas que largaram a fisioterapia porque acharam que a medicina que daria o dinheiro e a satisfação que eles sempre procuraram, estão frustrados do mesmo jeito. Olha só, muito bom. Entendeu? Estão trabalhando e não desmerecendo, tá? Sem nenhum tipo de Sim. prepotência ou arrogância, mas estão trabalhando em locais que não são felizes, sendo médicos. Então o que eu vejo é assim, o paciente, ele vai procurar o profissional que vai dar resultado e acolhê-lo. Independente se é um médico, se é o fisioterapeuta, se é um nutricionista, se é o TO. Então assim, hoje, o que que o Marcelo dá de dicas? Cara, mantenha-se atualizado o máximo que você puder, com as melhores técnicas e baseado na ciência, que é isso que vai te respaldar. Porque você estando nesse patamar profissional, você está acessando outro lugar, você já não tem mais concorrente, você vai ter aliados. Então, por exemplo, hoje, eu e Gabriel, eu e você, eu e Pama, fazemos várias trocas, né? Nós nos ajudamos. Pontes, né? Pontes, Como você usou. nós não temos muros. Isso aí. E Temos como eu não pontes. tenho com vários outros amigos médicos, Verdade. entendeu? Então, assim, hoje somos aliados. Então, eu vejo, assim, muitos profissionais fisioterapeutas, eles iniciam aquela guerra fria com o médico, com o educador físico, e isso traz coisa muito negativa para eles, né? Então, assim, é buscar aliados, fazer pontes. Isso é essencial. E o ambiente, é claro, né? Que legal, que aula, hein? Gostei bastante. Parabéns. Bom, Obrigado pela eu explicação. que agradeço. Um detalhe legal que você comentou sobre o colega que decidiu trocar de área e mesmo assim não está feliz, o Gabriel comentou muito sobre isso hoje. A felicidade é uma decisão sua. Você decide estar feliz ou não. Todo dia. Vem de Sim, dentro, Todo. independente de outras coisas. Então, talvez um insight aí para quem está assistindo a gente, e faz parte. Você acorda e você decide que aquele dia você vai ser feliz. Os seus primeiros 7 minutos do seu dia, os primeiros 7 minutos que depois que você acorda, mudam o resto do seu dia. E muita gente já acorda reclamando, já acorda, indisposto, ou porque tem que trabalhar, ou por outro motivo, e aí perde o resto do dia. Então ser feliz é uma decisão diária e cabe a você, É. independente de outra coisa. E quando você decide ser feliz, o resto acontece, né. Legal. Pâmela, isso é muito importante. Você falar nisso, que tem muitos pacientes no meu consultório que chega e reclamando do início da entrada, por mais de simpatia, recepção que temos. Quando ele entra no consultório, é reclamando da vida dos outros, da vida em si, e às vezes não sabe o que espera de melhor. E com isso ativa
Você é minha última opção. Nada pra mim funciona. Não, e o que eu fico Já passou em vários É. ortopedistas, já passou em vários médicos da dor, e aí você é o meu último remédio. E aí o que eu vejo Sim. também, né, na É. minha área, o tanto que os pacientes chegam descrentes dos tratamentos, né? Então, assim, não tem conserto não, né, doutor? Isso aqui não resolve, essa dor eu vou ter que aprender a conviver. Falei, você nasceu com essa dor? Você nasceu com esse problema? Tem quanto tempo que ele está instalado? Vamos avaliar. Com certeza. Deixa eu te conhecer primeiro. Você não é um exame de imagem, você não é sua dor e você não é sua patologia. Isso é verdade. Deixa eu conhecer o Wilton, né? Isso é muito importante. Isso a gente estica também para obesidade. Total, A maioria dos meus exatamente. pacientes tem aquela cisma, né? Eu sempre fui, minha família é genético. E a palavra tem poder, né, Pamela? Justamente. E aí eu sempre explico uma coisa básica. Cara, genética é uma arma e você tem ela na mão. Você decide se você vai disparar ela ou não. Ou não, Ponto. O restante você corre atrás. muito É. importante. Eu escutei uma frase, desculpa Não, só, pode falar, mano. do Joel J.T. essa semana, que ele falou assim, a água, ele leu em algum lugar, né? A água que afunda o barco vem de dentro. E é isso. Muito bom. Ou É. você põe você internaliza ali um dia, um mês, um ano de positividade e vai à luta, vai ser feliz, ou você se vitimiza, bota negatividade e vai ter só problema. Vai ter só problema. É onde que nossos pacientes, que nosso ecossistema, os pacientes chegam, nós trata a dor na causa do problema, né? A gente vai na raiz, né? Então, E muitos médicos, assim, os pacientes chegam descrentes porque o médico, ele não examina o paciente, não pega no paciente. Então é diferente, a gente tem que pegar no paciente, tem que examinar da cabeça aos pés, fazer um exame minucioso para poder tirar dele o melhor dele mesmo, né? Fazer o start da transformação da vida dele. Isso aí vai depender muito dele também. por isso que não dá pra dar um laudo numa consulta. Porque como é que eu vou concluir algo de alguém em 30 minutos? Eu preciso de delta T, eu preciso ter mais proximidade com aquela pessoa. Isso é muito importante. Às vezes eu faço um laudo médico tecnicamente muito bem, né? E também pelo bom profissionalismo, assim, da técnica, os advogados da região me direcionam os pacientes e por indicação mesmo, né? E aí eu sempre estou explicando para os pacientes que eu quero examinar ele, ver a melhora da vida dele. Ele pode pegar e ter o laudo que ele quiser, mas o que eu quero mesmo é que ele melhore, né? Que ele melhore. E Por isso que esse laudo ele tem que ser fundamentado, né? Então, olha, eu comecei na semana tal, observei o paciente assim, durante metade do tratamento foi assim. No final do tratamento, você pode imprimir um laudo para ele e falar, olha, realmente isso aqui para você, acho que esse aqui é o melhor caminho, isso aqui é a minha opinião, baseado em evidência científica e na observação sua por um delta T de 3 meses, por exemplo. perfeito. Né? Isso. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, até escutando a Pamela falar, a Pamela falou muito a palavra decisão. E olha que legal essa sequência evolutiva da Pamela. Ela tem uma palavra decisão muito clara, ela tem uma atitude e um resultado. Como assim? A Pamela decidiu atender em outra cidade e ela me vendo atender de avião, o que ela pensou? Uai, Vou fazer igual. se esse cara faz, Eu vou fazer eu vou também. fazer também. Dá certo. Então o que ela fez? Ela tomou uma decisão. A partir do momento que ela tomou uma decisão, ela foi buscar esse conhecimento. Então, lá na mentoria, ela foi aprender a fazer o método QRS. Então, ela assistiu uma aula de 3 horas de duração, buscou o mentor, buscou detalhes. E aí ela teve uma atitude. Olha essa atitude dela. Ela marcou uma data. Então, dia tal, eu vou fazer essa agenda acontecer numa cidade que fica 400 quilômetros mais ou menos. 400 quilômetros de distância. E não só vou fazer acontecer, mas eu vou de avião. Então, ela já marcou o avião, já marcou a data, selecionou a clínica. Sem ter um paciente agendado, ela fez um compromisso público, um compromisso financeiro, um compromisso administrativo, um compromisso com terceiros. E simplesmente ela fez uma agenda acontecer, ela foi, fez atendimento e fez um resultado extraordinário na vida dos pacientes e um resultado incrível na vida profissional dela também. Então, Pamela, eu queria que você mostrasse pra gente como que é ver e não mais desver. Ah, Gabriel, é incrível. É incrível. Falando de coragem de novo, né? Decidi vir para a imersão, cheguei lá com uma decisão, falei, a decisão é fazer o QRS nessa cidade e a decisão é que eu vou de avião. Ponto. Eu preciso vivenciar isso, né? Tive atitude, reservei data, deixei tudo acertado e falei, ó, eu vou fazer dar certo. Sem ter nenhum paciente agendado.
Na semana, surgiu uma agenda completa de atendimento, consegui transbordar em todos os pacientes tudo que eu queria, de conhecimento técnico, de acolhimento. Quem não conseguiu fazer aquisição no dia foi realmente por questão de cartão, falta de limite, alguma coisa assim, mas fez a aquisição depois, então a gente teve uma conversão muito boa e todos os pacientes já estão tendo resultado. Eu fiz isso há cerca de 10 dias, mais ou menos, e a gente já vê resultado nesses pacientes. Emagrecimento, resultado de disposição, resultado de ser ouvido e já entender que a dor que ele sente no caso da obesidade, a dor de ser obeso, pode ser tratada, que a gente consegue acolher esse paciente, a gente consegue definir um plano terapêutico para ele e que ele pode ter uma qualidade de vida. Ele não precisa conviver com isso para o resto da vida. A obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, tem remissão. A gente fica o tempo inteiro em alerta caso volte compulsão e alguma coisa além. Mas esse paciente, ele vai aprender a lidar com tudo isso, ele vai aprender a lidar com os gatilhos comigo, e sem contar as outras coisas que a gente trabalha nele, né, do dia a dia. Comportamento alimentar, hábito, mentalidade positiva, espiritualidade para os meus pacientes. Eu ligo para eles na academia, estou malhando aqui, eu ligo para o meu paciente que se comprometeu a malhar naquele horário. Quero Legal, saber se ele está malhando também, legal. entendeu? E esses pacientes, a grande maioria, agora trazendo um pouquinho da parte mais moderna nossa, a gente tem trabalhado com bastante implantes hormonais lá. Eu até comentei no início do podcast, esses pacientes que já estão comigo numa esteira de tratamento, depois que a gente faz essa reposição, a mudança de disposição, a mudança de irritabilidade para um humor mais agradável, a mudança de libido. Que Tem, legal. tem muitos casamentos que estavam afetados por vários motivos e a gente consegue consertar isso, tem conserto. Às vezes a pessoa acha que tá com depressão, mas na verdade é É. uma baixa de hormônio, às vezes uma Baixa baixa de de hormônios, testosterona, às vezes. estresto, baixa de vitaminas, que se você for ver pelo valor de referência, você não vai ficar doente por conta daquilo, mas quando a gente vai pelo lado da psiquiatria, que é uma das minhas especialidades também, que eu fiz para complementar o serviço da Legal. odontologia, então a gente entende que alguns valores que estão dentro do valor de referência podem trazer sintomas ruins para o paciente, mesmo estando dentro do valor de referência. Então, a gente trabalha muito com a modernidade do nosso tratamento. Abraçar o paciente em todos os lados para que ele se sinta acolhido de verdade e tenha resultado. É o objetivo final, resultado em saúde. E me fala uma coisa, essa vontade de ensinar outros médicos a fazerem o que você faz, como é que foi isso? Como é que nasceu isso no seu coração? E para onde você está vendo que esse caminho vai te levar? Gabi, a docência fez parte de um período da minha vida. E eu descobri através da mentoria de um podcast que eu gosto de conversar, que eu gosto de ensinar. Entrei para a docência, gostei, vi que eu tive resultado em relação a isso. Muitos elogios, muito resultado de fato na vida dos meus alunos. E aí falei, cara, preciso ensinar isso que eu faço. A quantidade de vidas que eu transformei através da reposição hormonal, através do meu serviço, eu preciso ajudar pessoas a terem acesso a isso também. Então, estou convidando colegas médicos, eu já preenchi a primeira turma no meu curso de terapia de reposição hormonal com Sensacional. implantes hormonais Que e estou legal. com a segunda turma já Parabéns. aberta. É uma turma para hands-on, então são poucos alunos, poucas vagas, porque eu quero pegar de fato na mão e entregar eles para o serviço médico já com segurança total no procedimento, na prescrição, no acompanhamento geral. Então, acho que vai ser mais uma maneira de eu transformar tanto na vida do meu aluno médico, como na vida de mais pacientes. A transformação do dia a dia, da disposição, é incrível. Anota uma coisa no seu coração, tá? Você vai finalizar essas 2 turmas, quero ver o resultado delas, e aí eu vou te esticar mais uma vez. E aí nós vamos montar a sua mentoria de injetáveis. E essa mentoria, nós vamos levar 30 mentorandos para dentro, e eu vou te convidar para gente subir para a Mentor League Society. Então guarda isso no seu coração, porque eu vejo Chega, arrepia. algo a mais nesse cenário. Combinado? Combinado, Gabi. Que legal, viu? Parabéns. como é Jelly que é Club o daqui nome? pra frente. Recebe. Como que é o nome que a gente fala? Compromisso público? Compromisso Você está público. assumindo compromisso público. Compromisso Aí público. eu Recebe assumo. Falando em compromisso público, um paciente aqui que daqui 3 meses, mais uma mudança de vida. Mais uma mudança. E levei minha esposa junto. Sua esposa Legal. junto, porque é Junto, importante que o fechamos seja ele bem. alinhado É. cada vez mais. Sabe uma coisa que é legal também ver? Vocês dois, você está comigo há quantos anos na mentoria? Gabi, 2 anos e meio. 2 anos. Você está comigo, está no 2º ano. Tudo Renovou recentemente, né?
Cara, o que que faz alguém renovar para continuar numa mentoria? Porque você renovou a mentoria e na época eu lembro que você nem hesitou, tipo: "Ah, vou renovar com certeza". Por que renovar a mentoria? Ecossistema, frequência, se a gente sai um pouquinho da frequência, você desanima. Parece que até a questão cada vez que a gente está mais perto do nosso ecossistema hoje, você entende mais sobre a necessidade de unidade familiar, você entende mais sobre o network, você entende mais sobre espiritualidade. Cada vez que a gente entra nessa frequência, não dá vontade de sair. Você Legal. quer estar cada dia mais ali dentro. Então, mais motivo da gente trazer cada vez mais colegas médicos para essa linha de raciocínio nosso. E aí vem o Marcelo com a mentoria dele, eu estou trazendo essa mentoria de implantes hormonais, para que a gente possa cada vez mais trazer colegas médicos para vivenciar isso que a gente vivencia. Transborda demais. Na minha vida, do Marcelo e do Wilton, existe um A antes disso aqui tudo, antes do GL Club, e aí existe a gente hoje. Eu tenho certeza que transformou a vida dos dois também. E o Olha, que eu vejo, assim, que é muito interessante no GL Club é que todos estão de mão dadas, no mesmo objetivo, na Não mesma existem muralhas, frequência, né? não. E tá todo mundo junto, é um puxando o outro, não desanima, não tem competição, não tem aquela vaidade, aquele ego. E assim, o nosso cérebro ele sempre quer nos proteger, nos colocar na zona de conforto. E o Gabriel sempre vem e tira. Estica. Tira. Rapaz, eu sempre invento alguma coisa para Sai próximo daí, passo, rapaz. né? É. Você é Você igual. puxando, né? Ele nem Você é um, empurra, não, ele dá uma é, chicoteada, vambora. você é um empreendedor. Ia falar até uma palavra aqui de. Mas é um empreendedor nato. Eu falei para a Pamela, até comentei com ela, que eu não intensifiquei a mentoria quando eu assinei. Eu lembro que eu estava viajando até para o Ceará, minha esposa, a gente fechamos a mentoria. No aeroporto, eu lembro dessa É, venda. no aeroporto, fomos para o aeroporto, aí a gente finalizou a venda no hotel. Chegamos no hotel, finalizamos, fizemos um call, eu, você, a Zara e Carlinha, e aí eu fechei a venda. E ela falou: Você vai se comprometer a colocar isso em práticas? Vou. Ela, vai nada. Já te E conhece, né. já me O conhece, anterior, o né, o Wilton anterior, né? anterior, hoje não. E aí eu peguei, e na correria do dia a dia, eu coloquei pouco em prática. Pouco em prática. Mas o que eu coloquei em prática já deu a A virada. virada de chave. E eu estava falando para a Pamela que uma hora eu estava num momento, você não lembra que é muita coisa, mas eu estava num momento ruim da minha vida. Assim, um momento que eu estava numa frequência boa, mas estava longe do GL Club. E eu contactei você, né? E você mandou uma mensagem que eu vi 15 dias depois. Nossa, eu fiquei bravo, tá? E vocês me conhecem, vocês sabem que eu falo mesmo, né? É, não tem. E é que eu vi, Não tem e que eu vi 15 Visualiza dias não. depois, né? Aí eu falei, pô, ele não precisava mandar mais uma mensagem. Ele vendeu para mim, não precisava mais mandar mensagem para mim. Tá vendido, né? Mas aí eu não sabia como era tão profundo vivenciar isso, né? E aí é onde que eu vim para a imersão, primeira vez da imersão 6D, e foi da onde que eu vi que virou a chave completa, foi onde eu vi que você quer pegar na nossa mão, que você quer realmente que a gente descubra a nossa real identidade, que você quer realmente que a propósito, né. gente veja o propósito e não saia desse Até porque propósito. esse é o propósito dele, pelo que eu É, entendi, né? Esse é boa. o propósito dele, né? Então, assim, Transformar. e aí as perguntas que eu faço dele, que eu extraio dele, essas informações, são perguntas do coração que eu pergunto e ele fala direto, objetivo, Sem rodeios. sem rodeios, E com o mais sinceridade, e o né? mais legal que eu vejo no Gabriel, assim, é que para dar aquela cutucada, aquele sermão, ele é clássico, ele é Ele é um claro. gentleman, né. Treinamento Mas ele diário. tá ali te dando aquela Tá. dura que você precisa, te Às vezes tirando da zona de conforto. tira da zona do conforto. Às vezes eu pergunto alguma coisa, É, ele diz, fala com Karina, fala com isso aqui, é, ou seja, tem que botar a mão na é. massa. E Tem outra que. coisa que eu vejo também, Sim. que é interessante, Gabriel, que eu até queria externalizar isso aqui, é que não depende também só de você, né. Você Só uma dá ali o faísca, caminho, só você uma dá a faísca. bússola, mas a pessoa tem que querer, a Tem que pessoa querer. tem que procurar, a pessoa tem que estar na É, no frequência, a pessoa tem que ir desconforto, nos né? eventos, É né. Tem isso. que estar presente. É pra fazer presente. também um milagre, né. Presente. Acho que essa é a palavra. A pessoa tem que estar presente. Tem que Presente, estar tem que naquela. estar presente, tem que encarar de frente. E uma coisa que tem que fazer é que nós, médicos, fisioterapeutas, qualquer um, tem que perder aquela questão do ego, do orgulho.
E tá aberto a mudar mesmo, a colocar em prática mesmo, Porque às vezes uma conversa muda o jogo, né. total. Então às vezes é uma conversa. É tão legal isso também, porque você traz com você uma jornada de que antigamente você vendia consulta, então você vendia o seu tempo e eu te estimulei a mudar para você vender conhecimento, vender o tempo de outras pessoas e ser um líder do paciente. E você, muito humildemente, aceitou e começou a mudar. E ali você se sentiu muito mais médico do que você era antigamente. Como que é hoje esse programa de acompanhamento dos seus pacientes? Qual que é a mudança que gera real na vida de quem você atende, de quem adquire o seu tratamento, o seu programa de acompanhamento? Olha, o que você ensinou pra gente é que a gente vai, transformar a vida daquele paciente. Primeiro a gente vai entender aquela história do paciente, a gente vai, saber qual é aquela dor dele, qual é a raiz do problema. Descobrindo isso, a gente trata um protocolo especializado individual. Cada paciente tem um perfil. Então a gente pega na mão daquele paciente para que ele realmente melhore, para que ele realmente ou cure a dor dele ou controle a dor dele. Com isso vai trazer mais qualidade de vida para ele, vai trazer mais impacto positivo para a família dele, né, para a esposa, para o marido, né, para os filhos, né, para os pais, né. Então é isso, a gente vende um acompanhamento completo, né, com vários outros profissionais, se necessitar, dependendo do protocolo que o paciente adquire, né, Dependendo da necessidade depende dele. também da necessidade, né, do que a gente está entendendo chegar ali, então a gente constrói junto um plano para ele, né, isso é muito importante, né, você ensinou isso, a gente está aplicando na prática, a gente está conseguindo evoluir, e estamos conseguindo montar o nosso ecossistema de recepção, de treinamento, né, E o mais de quali interessante é você conseguir ver a evolução do paciente, né, e incrível. como um todo. Incrível, incrível. Você vê ali a evolução. É. Você consegue acompanhar, você consegue visualizar macro de fora e de dentro que você está ali pegado na mão do E o que paciente. eu vejo também, Wilton, ainda mais vocês ortopedistas, né, que estão no clube com a gente, é o lado humano, a empatia que vocês têm, né, o cuidado, o acolhimento. Cara, parabéns, Obrigado. parabéns. Obrigado, meu irmão. Isso é muito, muito, muito louvável. Muito Wilton, obrigado. eu queria aproveitar essa oportunidade e eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você deixasse uma mensagem para a pessoa mais importante da sua vida, que é a sua esposa, e uma mensagem para os seus filhos, dizendo desse legado que você está construindo e de quão importante eles são nesse legado. Por favor, referencie a eles nesse momento. Olha, meu amor, Carlinha Vida, né? Eu estou aqui nesse propósito por você, né? Você é muito importante, você é a raiz, né? Você é a raizão, você é tudo para mim, né? É uma pessoa que me impulsiona para frente, uma pessoa que eu estava lá atrás, sendo um médico qualquer, né? Na minha região, plantão, muitos plantões, fora de casa, tá? Fora de casa há muito tempo. E no dia que eu fui fazer a prova da residência médica, eu queria desistir, fiz várias inscrições e você vai fazer a sua residência médica, você vai fazer a sua especialização. Então você pegou na minha mão, você disse: "Você vai". A gente só tinha o Olavo Neto nessa época, tinha 1 ano de idade, e você pegou e disse: "Vamos, vamos". Viemos para São Paulo, você ficou na minha mão, você parou tudo da tua vida. Aí se emociona, né? Para poder para a sua profissão, para poder ficar do meu lado, né. E aí depois veio vários outros frutos, veio o Joaquim e veio o Miguel, e minha vida é só bênção. Então eu estou aqui, mudando cada dia mais por vocês. Por minha família, por uma construção sólida, uma construção saudável, uma construção de futuro. Então, estou plantando essa semente para que a gente possa colher esse fruto bem próspero, bem em paz das nossas vidas. Sensacional. E uma salva de palmas aqui porque arrebentou mesmo, inspiração. Obrigado por Demais. compartilhar, por transbordar tanto amor pela sua família. E eu tô falando isso porque em bastidores, a Ca a Carlinha, é a Carlinha, meu amigo, é o dia inteiro Carlinha pra lá, Carlinha pra cá, é o dia inteiro, né, isso. Então é muito legal, Eu acho muito que é a bonito. palavra que ele mais fala durante o dia, É né, a palavra que ele Carlinha, Carlinha, Carlinha. Foi um prazer conhecer a Carlinha hoje, Foi, inclusive. muito. Ô Pamela, Oi, Gabi. onde a Pamela vai estar daqui a 2 anos? Daqui a 2 anos, Alphaville.
Rapaz, tirou Eu palavra da acho que minha até, boca. eu acho que até menos, hein? Não, o Vai plano, chegar o plano é antes. esticar o braço educacional cada vez mais, porque eu tenho percebido dentro de mim uma emoção muito grande quando eu consigo transbordar na vida de um aluno, seja ele médico ou aluno, os outros alunos que eu já tive ao longo da vida, né? Colegas de profissão, alunos da faculdade de medicina e pessoas em geral, meus próprios pacientes. O quanto eu consigo transbordar através do meu conhecimento, da minha pessoa, do meu caráter, da minha honestidade. Então, eu tô apaixonada pelo meu braço educacional. Cada vez mais o Gabriel me estica para esse lado e eu me vejo daqui a 2 anos dando palestras de helicóptero nas regiões aqui ao redor, sendo que isso aí seja parte da minha vida, malhando na Ironberg com a minha família, morando num lugar tranquilo, aqui em São Paulo, mais tranquilo, tendo viagens internacionais para férias de um período de tempo maior, onde eu possa trabalhar de lá também, assim como você fez. Então, não sei se você percebeu, mas Gabriel é minha inspiração de vida ali, Ó, como tudo, espiritualidade, família, profissional. E mudou de fato o seu jeito de viver, mudou o meu jeito de viver, depois que eu entrei para a mentoria. E eu falo isso sempre, para todo mundo que convive comigo. Pamela Então, fala direto pra gente. isso. Pamela, daqui 2 anos, braço educacional na veia. Vou Boa. continuar no campo de guerra ali de frente, com os meus pacientes, porque eu sinto vontade de ajudar pessoas, de ensinar pessoas através do meu trabalho, mas eu entendo também que o braço educacional eu vou transbordar muito. Então, a minha ideia é estar no braço educacional dentro da MLS. Isso vai acontecer, tá? Vocês viram como o nível de responsabilidade de um mentor é altíssimo? Muito. Você viu como eu não tenho o menor direito de errar, vacilar? Cara, isso é tão sério, é um compromisso tão importante, porque eu não posso decepcionar quem são meus mentorandos. Eu não posso decepcionar onde? Em nenhum setor da minha vida. Então, o tempo todo a gente tem que estar vigiante. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque você está entrando nesse mundo educacional. Vai ter centenas, milhares de pessoas que vão ter o mesmo olhar para você. Você está entrando nesse mundo educacional. Vai ter centenas de milhares de pessoas que vão olhar da mesma forma para você. Então, eu estou falando isso para vocês porque é um nível de responsabilidade superior ao que vocês imaginam e isso vai acontecer, tá? E pode contar comigo. Em todo momento, em cada passo da jornada, a gente vai estar junto nesse processo, tá bom? O Marcelo, Em breve eu vou e estar aí também. Em breve eu vou estar aí também. Com certeza. Ah, Vai O Wilton já me de mão dada. já Vou- atende, Ó, mas já atende aqui em você Alphaville, vai né? me prometer uma Em coisa. breve eu vou estar aí, né? Você vai me levar nas praias bonitas lá da sua região. Você vai comigo. Ó, ele vai também. Eu vou. Ele já tá investindo lá, kite, viu? Já tá, fazer kite eu quero surf lá, aprender né? ele isso tá aí. investindo. Nós vamos lá, Então tá entendeu? bom. Faz o tal do kite difícil, tá? Deve ser, E né? vou vir atender Rapaz, aqui já tô Eu não atendendo e vou consigo nem continuar atendendo pegar aqui em um Alphaville. jacarezinho direito, porque mineiro não tem Não praia. Olha, tem um insight importante que Pamela falou e eu quero deixar bem registrado aqui, questão da inspiração, né? Sempre a gente tem que ter alguém que a gente inspire e está ali, sem orgulho, sem vaidade, né? Sem inveja, então sempre com mente positiva. Então você é uma inspiração para nós todos. Você é um cara que eu conheci pessoalmente e é um cara que inspira a gente a ser melhor a cada dia. Zona de conforto zero, né? Aumentar a responsabilidade, compromisso público para poder fazer acontecer a coisa e sempre visar na data. Data, data, data. Porque quando você coloca o compromisso público, aquilo acontece. que legal, né? Isso é um insight poderoso também para quem fica muitas vezes procrastinando. O Marcelo, e nesse exato momento você achou uma carta. E nessa carta é uma carta que você escreveu para você mesmo, dizendo exatamente o que vai acontecer também no seu futuro. E você está lendo essa carta que você acabou de escrever para você. O que está escrito nessa carta? O que você vai falar para o Marcelo que ele vai viver no futuro? O que a sua filha vai... Onde que ela entra nessa carta? O que os seus pacientes entram nessa carta? O que os seus alunos, seus mentorandos entram nessa carta? Gabriel, pergunta pesada, hein? Primeiro, eu vou estar próximo da minha filha. Isso aí é um propósito, é um combinado que eu botei na minha vida, né? Essa distância não me faz bem, não faz bem a ela principalmente.
Então eu estou preparando todo o campo aqui, né, para eu ficar na gestão, nesse braço educacional, principalmente porque, para mim, foi transformador, Gabriel, essa mudança de mentalidade, essa mudança de mesa, e eu quero que as pessoas que estejam comigo, elas sintam isso, usufruam de tudo que eu consegui usufruir nessa jornada que eu tive, né? Tendo pessoas igual a você, aos nossos colegas me puxando. Então eu quero proporcionar isso para os meus mentorados e eu quero estar próximo da minha família. Eu quero que eles que mais me apoiaram em tudo na minha jornada e quando eu mais quis desistir da fisioterapia, porque eu também escutava, para você ter sucesso, você tem que fazer medicina. Era o tempo todo. E eles sempre me apoiando, todos eles. E eu quero dar a eles tudo de melhor que eu tiver condições de dar. Sensacional. E É o é que isso. você faz para os seus pacientes, para os seus Sim, mentorandos hoje. eu né? quero honrá-los, Legal. né? Igual eu faço para os meus pacientes. Por quê? Porque eu já fui paciente de fisioterapia. Eu era um paciente que não tinha resultado. E aí eu ficava frustrado. Então eu resolvi fazer a ciência, a graduação, para entender, para estudar isso. E eu consegui me reabilitar e ser hoje uma pessoa funcional que pratica várias atividades físicas, inclusive o jiu-jitsu. Então eu quero falar para esse Marcelo, cara, cuida da sua família, cuida da sua filha, cuida dos seus alunos, cuida dos seus amigos e seja feliz. Muito bom, sensacional. Gente, e esse papo? Bom? Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, né? Bom, Cafezinho, Papo papo. extraordinário, café disruptivo, tranquilo. Hoje nós, só para resumir para quem está assistindo aqui, hoje nós passamos um dia imersivo. Então a gente foi para academia às 6 horas da manhã treinar. Depois nós ficamos das 8 da manhã até as 10 da manhã fazendo brainstorm, criando produto educacional, ensinando a fazer CDN, que é call do nada, fazendo venda. Pamela fez vendas hoje de manhã, Pamela fez vendas na hora do almoço. Aí nós pegamos um helicóptero, a gente foi para Atibaia para fazer palestra, palestramos lá. Almoçamos com os organizadores do evento, pegamos o helicóptero, voltamos para Alphaville, fomos direto para a clínica, fizemos mais um tempo de mesa ali de brainstorming. Depois dali a gente veio para o podcast, me viram fazer reuniões estratégicas para poder captar empresas B2B para trazer parcerias, clientes para dentro dos nossos serviços de dor e emagrecimento. Então, como que a gente define isso em uma frase ou um pensamento, começando pela Pamela, depois Marcelo, Wilton depois? Gabi, uma frase que eu acho que resume o que a gente vive de ecossistema, o que a gente viveu hoje, tudo que a gente pôde vivenciar de experiência hoje, acho que vocês vão concordar. Pessoas precisam de pessoas. Top. Ponto. Boa. Então, a gente precisa de você precisa da gente, o pessoal da palestra precisava de você, nós precisamos dele. Isso vai abraçando mão a mão. Cara, legal. Pessoas Faz precisam de sentido pessoas. demais. Muito bom. Total sentido. Exatamente. Né? Agora desenhou bem para mim aqui na minha cabeça. Também. Exatamente. Tudo puxa isso, entendeu? E aí a gente entra com pacientes, com alunos, pessoas precisam de pessoas. Muito bem. Marcelo. Cara, hoje o que eu vi, assim, que eu até disse lá na palestra, que eu acho que representou muito bem esse dia, é criar pontes e destruir muros. Eu acho que essa interligação entre ciências, graduações diferentes, ecossistemas diferentes, a Ecomed, outras pessoas, isso só tem a agregar para todos positivamente. Eu acho que quando a gente coloca barreiras, muros, atrapalha os dois ou todo mundo que está envolvido naquela situação. Sensacional. Irmão. Olha, hoje eu aprendi que ambiente influencia resultado. O resto vocês já falaram tudo, Legal. né? Só complementando o que vocês falaram. Acho que uma coisa conectou a outra. Valeu o dia de hoje? Hoje o dia foi incrível. Foi incrível. Deu ROI? Deu ROI? Deu ROI. Entendeu? E Pra sabe mim o que é não mais deu legal? muito ROI, deu gasto, mas tá certo aqui. Eu sei. Você vai ganhar mais 30 anos de vida aí. Deixa eu falar isso pra ti. Deixa eu falar uma coisa. Eu peguei na hora que eu compartilhei o link, aí Carlinha pagou imediatamente, que ela ainda ficava questionando. Ela pagou, mas ela gostou. Gostou. Tu tem que transformar. Eu vou transformar. E vai, Total. e vai. Cara, Vida do casal tá na minha mão agora, deixa comigo. o que é o maior conceito que eu quero dar para vocês?
peguem o que vocês fizeram aqui hoje, que é uma semente. Essa semente vai ter um tipo de fruto para você, um tipo de fruto para ela, um tipo de fruto para ele. São diferentes os frutos. Mas plantem a semente. Então, hoje vocês tiveram acesso a sementes, algumas delas. Pega a semente e planta. Não segura na mão de vocês, porque senão vocês não vão ter fruto daqui a pouco, tá? Para você que está me acompanhando por aqui, nós estamos encerrando e eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro, quero que você se inscreva no canal do GL Club Podcast, curta esse conteúdo que nós fizemos, compartilhe. E o segundo, para você que é profissional médico, para você que busca um caminho para seguir. Se aproxime do meu trabalho através da minha rede social, que é o @Gabriel Longini Moreira e também @GL Club Ensino, e faça parte do GL Club. E para cada profissional aqui também eu vou deixar um espaço para vocês colocarem o arroba de vocês. Qual que é o seu arroba, Marcelo? O meu é @Marcelo Biagini Físio. Marcelo Biagini. Biagini. Escreve Biagini normal. Isso. 2 Gs e M de nariz I. Sensacional. O meu é @Pamela com 2 Ls, Lutemberg. Lutemberg. Em Lutemberg. Não é Lutemberg, é Não, Lutemberg. Lutemberg. Vai achar rapidinho. Pamela com Excelente. 2 Ls, Lu. Não, o meu é @Wilton Coutinho Silva. Wilton com W, né? Com W, boa, boa. Obrigado por você ter ficado aqui. Obrigado por participar do GL Club. Nos vemos na próxima. Valeu. GL Club é daqui pra frente.